A casa estava em silêncio. Não aquele silêncio confortável, mas o silêncio pesado que surge quando o dia termina e a mente não consegue descansar. Era domingo à noite. Ana estava sentada na beira da cama, com a luz apagada e apenas o abajur aceso no canto do quarto. O relógio marcava 23h48, mas o sono parecia distante. O corpo estava cansado, mas a mente continuava em movimento, revisitando cada detalhe do dia, cada palavra dita, cada pensamento que não deveria ter ficado. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração. Deus, sussurrou. Eu só queria descansar. O dia havia sido longo. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ana carregava um cansaço que não se resolve com dormir. Era um peso na alma. Preocupações com a família, contas para pagar, decisões que precisavam ser tomadas e o medo constante do futuro que insistia em não ir embora. Ela se levantou e foi até a janela. A rua estava vazia. Algumas luzes acesas em casas vizinhas indicavam que outras pessoas também lutavam contra a insônia, cada uma com sua própria batalha silenciosa. Ana pensou em quantas vezes havia sido forte durante o dia. Sorriu quando precisava sorrir. Respondeu, está tudo bem mesmo quando não estava. Guardou lágrimas para não preocupar ninguém. Mas ali, naquela noite, não havia mais para quem fingir. Eu não aguento mais carregar tudo sozinha, disse em voz baixa. Ela se ajoelhou ao lado da cama. Não porque se sentia obrigada, mas porque sentia necessidade. Precisava se render. Precisava colocar para fora aquilo que vinha acumulando há tanto tempo. Senhor, aqui está o meu cansaço, aqui estão os pensamentos que não me deixam dormir. Aqui estão as palavras que me feriram hoje e que eu finjo não lembrar. As lágrimas começaram a cair lentamente. Não eram lágrimas de desespero, mas de entrega. Ana se lembrou de quantas noites havia passado tentando controlar tudo. Planejando o amanhã, revivendo o ontem, imaginando cenários que talvez nunca acontecessem. E quanto mais tentava controlar, mais perdia a paz. Ensina-me a descansar em ti, pediu. Naquele momento, algo começou a mudar dentro dela. Não foi instantâneo. Não foi mágico. Mas foi real. Ela percebeu que Deus não estava esperando uma oração perfeita. Estava esperando sinceridade. Ana começou a falar com Deus como quem conversa com um pai amoroso no fim de um dia difícil. Falou sobre a ansiedade que apertava o peito sem avisar. Sobre o medo de decepcionar as pessoas. Sobre a tristeza que às vezes aparecia sem motivo aparente. Sobre a sensação de estar sempre tentando ser forte, quando por dentro se sentia frágil. O Senhor conhece tudo isso, disse. Mesmo que eu não consiga explicar. Ela se lembrou de situações do passado. Feridas antigas que achava já curadas, mas que ainda doíam quando lembradas. Rejeições, palavras duras, perdas que nunca foram totalmente compreendidas. Cura o que ainda está aberto, pediu. Até aquilo que eu escondo de mim mesma. O quarto continuava silencioso, mas agora o silêncio já não assustava. Ele acolhia. Ana sentiu o corpo relaxar pouco a pouco. A respiração ficou mais lenta. O coração, menos acelerado. Ela percebeu algo importante naquela noite: descansar não é esquecer os problemas. É confiar que, enquanto dormimos, Deus continua cuidando. Levantou-se devagar, deitou-se na cama e puxou o cobertor. Antes de fechar os olhos, colocou a mão sobre o peito e fez uma última oração. Eu entrego esta noite nas tuas mãos. Entrego minha família, minhas preocupações, meu futuro. Guarda meu coração, meus pensamentos e meus sonhos. Do lado de fora, o mundo continuava o mesmo. Os problemas não haviam desaparecido. As respostas ainda não estavam todas ali. Mas dentro de Ana havia algo novo: paz. Não uma paz que depende de circunstâncias, mas aquela que nasce da confiança. Enquanto o sono finalmente chegava, ela pensou: talvez seja isso, talvez Deus transforme as noites difíceis em refúgios quando escolhemos confiar. E naquela noite, Ana descansou. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ela não estava mais sozinha. Ana acordou antes do despertador. Ainda estava escuro, mas algo estava diferente. Pela primeira vez em muitos dias, ela sentiu que havia descansado de verdade. Não apenas o corpo, mas a alma. Ela permaneceu alguns minutos deitada, observando a respiração tranquila, como quem não queria quebrar aquele momento.
O coração estava leve. Não porque os problemas tinham desaparecido, mas porque já não pesavam da mesma forma. Obrigada, Deus, sussurrou. Ao se levantar, foi até a cozinha. Preparou o café com calma, sem a pressa habitual. Enquanto a água fervia, ela percebeu algo simples, mas profundo: os pensamentos não estavam acelerados. A mente estava em silêncio. Ana se lembrou da noite anterior. Da oração sincera. Da entrega. Da decisão de confiar. Durante a manhã, pequenos acontecimentos começaram a confirmar algo maior. Uma mensagem carinhosa de alguém que ela não esperava. Uma conversa tranquila em casa, sem discussões. Uma solução simples para um problema que vinha tirando sua paz há semanas. Nada grandioso. Nada espetacular. Mas tudo no tempo certo. Ela entendeu, então, que Deus muitas vezes trabalha no detalhe. No que parece pequeno, mas toca profundamente. Ao longo do dia, Ana percebeu que reagia diferente às situações. Quando algo tentava tirar sua paz, ela respirava fundo e lembrava: eu não preciso carregar tudo sozinha. À tarde, ao visitar a mãe, percebeu o quanto aquela mulher carregava preocupações em silêncio. Ana sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez em muito tempo, conversaram sem pressa. Falaram de medos, de dores antigas, de coisas que nunca haviam sido ditas. Houve lágrimas. Houve perdão. Houve cura. Ana compreendeu que a paz que Deus nos dá nunca é apenas para nós. Ela transborda. Alcança outros. Naquela noite, ao voltar para casa, o céu estava limpo. As estrelas apareciam tímidas, mas presentes. Ela parou por um instante e olhou para cima. Enquanto eu dormia, o Senhor cuidava, pensou. Cuidava dos perigos que ela não viu. Das decisões que ainda não entende. Dos caminhos que estão sendo preparados. Ela percebeu que confiar não é entender tudo. É descansar mesmo sem respostas completas. Antes de dormir, Ana repetiu o ritual. Luz baixa. Silêncio. Respiração profunda. Mas agora, em vez de peso, havia gratidão. Senhor, obrigada por me guardares enquanto eu descanso. Obrigada por cuidares do que eu não consigo controlar. Obrigada por transformares noites de ansiedade em noites de paz. Ela pensou em quantas pessoas, naquele mesmo momento, estavam lutando contra o sono. Corações inquietos. Mentes cansadas. Almas sobrecarregadas. E fez uma oração silenciosa por elas. Que encontrem descanso em ti. Ana deitou-se e fechou os olhos. O sono veio rápido, sereno, profundo. E ali, naquele quarto simples, Deus continuava trabalhando. Talvez você que ouve essa história agora esteja exatamente como Ana estava naquela primeira noite. Cansado. Sobrecarregado. Tentando ser forte o tempo todo. Saiba de algo importante. Deus vê o que você carrega em silêncio. Deus conhece as batalhas que ninguém vê. Deus guarda sua casa, sua mente e seu coração. Entregue esta noite nas mãos dele, silencie a alma. Respire fundo. Enquanto você dorme, Deus vela por você. E amanhã, quando acordar, talvez perceba que a paz não veio porque tudo se resolveu. Mas porque você aprendeu a confiar.